Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está o dia de vocês? Está bom? Oh, maravilha, graças a Deus, né, irmãos? Queridos, vamos no que importa hoje. Vamos estudar a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos estudar Isaías 51 e Isaías 52. Esse vai ser nosso estudo hoje. Isaías 51 e Isaías 52. Vamos orar mais uma vez? Ore a Deus neste momento, agradecendo ao Senhor pelo dia e pedindo a Ele que nos fale através deste estudo, nessa noite. Obrigado, Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo privilégio de acordar com vida neste dia e de estar na tua casa para mais este estudo. Eu peço a Ti que fale conosco, lições que vão nos ajudar na caminhada espiritual. Muito obrigado desde já. Abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos queridos, nessa noite, em nome de Jesus. Eu pedi para ela apagar essa luz daqui, tá, irmãos? É porque, para vocês poderem ver melhor aqui a transparência, eu fiz um teste aqui, que se a gente colocar a transparência e deixar essa luz acesa, não vê nada lá atrás, né? Agora a iluminação ficou forte aqui, mas vocês não têm que ver minha cara não, né? Vocês têm que ver o que está lá na parede, é isso que importa, né? Irmãos, capítulo 51 e 52 de Isaías, né, foi escrito num contexto de esperança, de restauração do povo, porque o povo estava no meio do cativeiro, o povo estava sofrendo na Babilônia. Então esse texto faz parte dessa seção que é chamada, na verdade, de segundo Isaías. Os estudiosos dizem que existe, do capítulo 40 até o 55, é um livro escrito possivelmente por algum discípulo, algum seguidor do profeta Isaías, e não pelo próprio Isaías. Então é chamado de segundo Isaías, ou como alguns dizem, Deutero-Isaías, né? E que viveu logo no tempo do antigo exílio na Babilônia, século 6 mais ou menos antes de Cristo, né? Então é por isso que o profeta vem trazendo palavras de esperança, falando de restauração, como nós acabamos de ver nesse texto, Deus falando que a salvação de Jerusalém será eterna, né? Será uma salvação eterna, que nunca mais o povo ia sofrer na mão da Assíria e na mão da Babilônia, neste caso, tá bom? Então esse é o contexto que nós estamos estudando. Capítulo 51 e 52, escrito no momento em que o povo precisava desesperadamente de esperança. Então a gente nota que a profecia dada por Deus, ela tem um motivo, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas andarem por aí dizendo que são profetas, que estão profetizando, e eu digo sem medo, Deus não joga conversa fora não, irmãos, tá? Deus não anda por aí preocupado com o teu número de identidade, o que você comeu no almoço. Não, irmãos, Deus me livra. Coisa terrível. A gente vê que a profecia, ela tem um motivo. Deus não vai abrir sua boca e falar para um povo e para uma nação nada descontextualizado e nada que não seja de necessidade. Amém, queridos? Então isso é profecia. E aqui a gente vê nesse livro, nesses 2 capítulos, o contexto que o povo vivia era de opressão, de sofrimento. E a profecia vem para dizer, né, Deus dizendo a Jerusalém, a Sião, palavra de esperança e garantindo fidelidade. Obrigado, irmãos. E garantindo que a fidelidade dele não vai passar, né? Ele vai cumprir o que ele está dizendo com o povo, que é o quê? Tirar o povo do exílio e nunca mais deixar que eles voltassem a sofrer. Essas são as palavras que nós encontramos, tá bom? Então nós podemos entrar dentro do texto. Nós estamos o quê? Destrinchando o livro, irmãos, com vocês, capítulo por capítulo e seção por seção de versículos. O que nós vamos contar do versículo 1 ao 3? E hoje tem muita coisa para ver, tá? Hoje nós dividimos eles em partes menores, de 1 a 3, de 4 a 6, então nós temos bastante coisa para você ver. O que nós encontramos no verso de 1 a 3? Um chamado para esperança e para consolação. Deus está chamando o seu povo para dar uma olhadinha em quem foi Abraão e quem foi Sara. Quem eram os dois lá no fundo quando você vai ler? Um casal, irmãos, humilde e sem filhos, um casal como qualquer outro, humilde, sem filhos, sem nada,
e Deus faz desse casal uma multidão. Então Deus chama eles, olha, dá uma olhadinha para Abraão e para Sara, e lembra-lhes da origem humilde que eles tinham. Porém Deus chamou esses dois e fez deles uma grande nação. E aí Deus faz o quê? Chama para olhar para trás, para essas coisas, e lembrar da fidelidade dele. Ele foi fiel em cumprir com Abraão e com Sara o que ele havia prometido. E depois, mais na frente, nós vamos ver que Deus manda eles darem uma olhada também para o Egito. Eles viveram escravos no Egito, e Deus tinha dito que eles não ficariam lá, e Deus está falando, olha gente, eu fiz com Abraão, eu fiz com Sara, um casalzinho humilde, e fiz deles uma grande nação, porque eu disse que faria. Depois ele vai mandar olhar, olha bem para o Egito, vocês estiveram lá, prosperaram, depois ficaram escravos, e eu disse que tiraria vocês de lá, e tirei, e coloquei numa terra que mana leite e mel. Por que Deus está dizendo isso? Porque o contexto que eles estão vivendo aqui, na hora que nós estamos estudando Isaías 51, eu falei para você, é um contexto de exílio, eles estavam sofrendo na Babilônia, e Deus está usando o quê? Está falando para eles, pode prestar atenção lá atrás. Eu não olho o tamanho de um povo, olha para Abraão, olha para Sara. Eu levantei e cumpri minha palavra. E depois ele manda olhar para o Egito e ver, né, que ele cumpriu também o que ele fez, né? Depois Deus vai prometer para Sião, que aqui é Jerusalém, que vai fazer com que o seu deserto floresça como o Éden. Olha o que Deus, irmãos, Deus está querendo trazer a lembrança do povo em pleno cativeiro, em pleno sofrimento, está trazendo lembrança tudo de coisa boa que ele fez no passado. Irmãos, e como nós muitas vezes precisamos olhar para trás e ver as coisas que Deus já fez, para a gente crer que ele pode fazer outra vez e fazer muito mais, amém, queridos? Então isso é uma recordação, né? Traz uma mensagem de restauração, de esperança futura, e também é um convite para confiar no poder redentor de Deus, tá? Confia no poder de Deus, que ele resgata, que ele restaura e que ele faz novas todas as coisas, né? Sim, irmãos, que funciona. Depois nós vamos ver mais 2 versículos, agora aliás, mais 3, 4, 5 e 6. Deus então aqui, através de Isaías, vai falar da justiça de Deus para as nações. Deus se dirige ao seu povo, chamando o povo para ouvir. Por quê? Porque a sua justiça e salvação estão perto. Olha a profecia, como é que ela vem, com o fundamento, né, de Deus, né? E ele fala do seu poder eterno e iminente manifestação da salvação, só que dessa vez, salvação tanto para Israel, quanto para as outras nações. Né? Aqui Deus não está falando apenas para Israel, mas está falando para todas as nações. Fala que as coisas temporais, como o céu e a terra, eles podem até desaparecer, mas a salvação que ele está prometendo é eterna. Amém, queridos? Olha que coisa linda. Olha o que diz o 4,6. Atendei-me, meu povo, nação minha, olha bem, inclinais o ouvido para mim, de mim vai sair a lei, e a minha justiça se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha retidão. Olha que lindo. Vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra. Olha bem, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se envelhecerá como vestido. Os seus moradores morrerão como mosquito, porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha retidão jamais falhará. Está vendo, irmãos? Ele chama o povo. Você já notou, irmãos, que Deus, quando ele nos fala, ele usa de um ensinamento que você acaba entendendo? Está falando para o povo de Jerusalém, o povo de Israel, que está no exílio, falando para eles, olha, dá uma olhadinha para trás, para Abraão e para Sara, vosso pai. Era um casal humilde, mas eu fiz deles uma grande nação, porque eu prometi. Depois manda dar uma olhadinha mais atrás e olha para o céu e olha para a terra. Isso tudo pode passar, mas a minha salvação é eterna, ela não vai passar. Amém, queridos? Apesar que a gente está vivendo nessa terra muito preocupado com ela, né? A gente está preocupado com ela, a gente preocupa com as coisas da terra, mas não preocupa tanto com as coisas do céu, e Deus está dizendo aqui do versículo 4, 6, olha para o céu, olha para a terra, isso tudo pode passar, o céu pode passar, a terra pode ser toda destruída, mas ele fala, a minha salvação é eterna.
Maravilha, irmãos. Então a gente precisa pensar na salvação que é eterna, precisa pensar na vida eterna. Nós temos que ter uma prioridade que é a vida eterna. A gente corre atrás de dinheiro, porque a gente pensa que dinheiro vai resolver todos os problemas. A gente foca nas coisas deste nível da terra, mas esquece das coisas eternas. A vida é eterna, a salvação que o Senhor promete, ela é eterna, tá? Então esses três versículos, 4, 5, 6, eles destacam que a fidelidade e o poder imutável de Deus, em contraste com a falibilidade ou fragilidade do mundo físico. O céu, a terra, tudo isso que a gente admira é frágil, vai acabar um dia, mas ele está falando aqui que a fidelidade e o poder dele é eterno para salvar e para levar para a vida eterna. Amém, queridos? Então essa é a mensagem, né? Essa é a mensagem dessa parte do livro, bonita como nós estamos vendo. Versículos 7 e 8. O povo de Deus não deve temer o homem. Deus está colocando neste capítulo para nós que Ele é poderoso para fazer o impossível, Ele é poderoso para fazer o que Ele prometeu. Chama-nos para olhar, outra vez repito, para Abraão e Sara, homens comuns, casal comum, que Ele fez uma grande nação. Manda olhar para o céu, que para nós é algo tremendo, e para a terra, e ele diz, isso tudo passa, mas a minha palavra e a minha fidelidade e a minha salvação não passa. Então Deus está meio que nos mostrando uma perspectiva espiritual da vida aqui na terra. E aí agora ele chama a gente, chama o seu povo, para não temer o homem que faz parte desse nível. O homem faz parte do nível terra, que ele diz que vai acabar. O que é eterno, na verdade, é o Deus Todo-Poderoso e suas promessas. É o que Ele está querendo tirar a gente. Ele está querendo tirar o nosso pé da terra, do mundo físico, e colocar no nível espiritual, o nível da fé, o nível que você crê. Amém, queridos? O nível do milagre é o nível da fé. O nível do milagre é o nível espiritual. Você pode notar os milagres, verdadeiramente milagres, né? Se você quiser ver esses milagres, verdadeiros milagres, volta para a Bíblia, você vai ver que eles sempre aconteceram no momento em que o mundo físico e as leis físicas precisavam ser quebradas. Todo milagre, irmãos, é a quebra de princípios, de leis naturais, isso é milagre. Tudo bem, você pode ver milagre o tempo todo, se você começar a olhar para a sua vida e ver Deus operando. Essa é a grande questão. Para muitos, o dinheiro que ganha não é nada além do que um milagre de Deus oferecendo o dinheiro para ter condições das coisas. Mas para muitos o dinheiro é fruto do seu próprio trabalho. Está vendo o nível de diferença? Uns creem que o dinheiro é milagre. É Deus, Deus é maravilhoso, muito obrigado, meu Deus. Agora outros creem que o dinheiro é fruto do trabalho. Não, eu tenho esse salário porque eu mereci, eu ralei. Está vendo, irmãos? Duas perspectivas. Uma espiritual e a outra totalmente terrena, totalmente carnal. Não é? Então, os milagres estão aí o tempo todo, mas a maioria de nós, irmãos, não vê milagre, porque está no nível terreno, o nível da carne, o nível do eu, que eu posso. E quem vive neste nível, dificilmente vai ter milagre na vida, porque não vai ver o milagre. Né? O milagre não é você trabalhar o mês inteiro e ter dinheiro, não. O milagre é Deus te sustentar para trabalhar. Oh, maravilha, amém, querido? Isso é milagre. Aí o cara, quando recebe o salário dele no final do mês, ele murmura menos. Por que ele murmura menos? Porque ele pega aquilo e vê se é um milagre. Olha que maravilha, estou ganhando um salário mínimo. Senhor, muito obrigado por esse salário. Aí você passa a ser fiel naquele salário. O que Deus vai cumprir? Na tua vida é o que a palavra diz. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas o cara, quando está no nível da carne, ele pega o salário dele e vai reclamar. Misericórdia, não dá nem para pagar as contas. Está vendo, irmão, a diferença? Tá? A diferença quando você vive no nível espiritual, diferente. Né? Você pega o pouco que tem, você levanta aquilo para o céu, fala, Deus está aqui, muito obrigado. É com esse salário que o milagre vai acontecer. Amém, querido? É com esse salário que o milagre da multiplicação vai acontecer. Esse salário vai dar para alimentar uma multidão. E no final do mês, dia 30, dia 31, vai sobrar 12 cestos, porque o Senhor multiplicou, aleluia. Está vendo, querido? Eu conheço um punhado de gente, aqui desta igreja, que vive esse milagre. A coisa mais linda do mundo é aquele crente que já desprendeu do nível material e vive no mundo espiritual, irmão. Ele vive agradecendo, ele vive louvando a Deus.
Fui visitar um irmão dessa igreja, que os irmãos aí que já visitaram, eles sabem quem é. O irmão está muito doente, mas quando ele aguenta, ele vem para a igreja. Fui visitar o irmão, mas é tanto glória a Deus que o irmão dá, aleluia. Você já deve saber quem é, né, gente? O irmão não reclama de nada, irmão, é só agradecendo a Deus. Deus é muito bom, glória a Deus, pastor. Os irmãos vieram aqui, cantaram comigo, tocaram violão. Os irmãos não esquecem de mim. E o cara está muito doente. Só que você vai lá, o que você menos escuta, ele, aliás, nem escuta falar de doença. Não fala. Por que uma pessoa doente, numa fase difícil da vida, nem sempre consegue andar por tão doente que está, mas quando você vai fazer uma visita, o cara não reclama e só glorifica a Deus, porque o cara está desprendido do mundo físico. É a diferença. Muitos de nós sofrem psicologicamente, muitos de nós têm problema psicológico, porque não aproveita nenhum momento para desprender do mundo material. Se você ficar focado demais numa coisa, irmão, você vai ficar maluco com elas. Agora, se você desfoca e começa a ver Deus lá por trás, você vê Deus movendo, Deus agindo, Deus fazendo, você vai viver uma pessoa muito mais feliz, muito mais tranquila, muito mais realizada e muito mais abençoada, muito mais sensível à voz de Deus. Você vai ouvir Deus mais do que você ouve, porque na verdade a gente vive tão colado neste nível que a gente não consegue compreender. Então Deus aqui do versículo 7 e 8 vai incentivar aqueles que têm a sua justiça no coração, está vendo? A não temer a zombaria nem as ofensas dos outros. Ou seja, Deus está falando para aquelas pessoas que creem nele, para desprender do mundo material que traz só coisa ruim. Irmãos, o mundo material, ele é tão ruim, mas tão ruim, que Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O crente precisa crer no que Jesus falou. Quando ele falou, olha, eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobo, eu costumo brincar e estou dizendo aqui, irmão, está dizendo assim, eu estou fazendo de vocês o prato preferido dos lobos. E tem muito crente vivendo aí, achando que é autoridade, sai gritando, pisando de ave. Rapaz, Jesus falou, estou pondo vocês igual um filé dentro de uma jaula de lobo. Está vendo? Estou te colocando um filé como uma jaula do lobo. Ele não falou que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse é o verdadeiro evangelho, esse é o evangelho raiz, esse é o evangelho Bíblia, que prepara o homem para o céu, a mulher para a vida eterna. Por quê? Te mostra que nesse nível não tem nada de bom e Jesus adiantou, porém ele nos fez luz e sal dessa terra ruim que vai queimar. Amém, igreja? Não é? Ele falou que nós somos luz e sal da terra, ou seja, esse mundo é terrível, esse mundo é tenebroso, mas ele nos plantou aqui para ser diferente. Então ele está lembrando eles, incentivando eles o quê? A não temer a zombaria e as ofensas. Aqueles que confiam em Deus, olha, não deve se preocupar com a reprovação dos homens mortais, né? Não deve se preocupar com as coisas deste nível terreno, mas deve se preocupar, na verdade, com a reprovação dos homens carnais, porque os homens carnais não podem nos aprovar. Se os homens carnais aprovar a gente, tem uma coisa errada, irmãos. Você sabia? Se os homens carnais nos aprovarem, tem alguma coisa errada. A gente precisa ser diferente, amém, queridos? A gente precisa ser diferente, então a gente precisa vigiar e tomar muito cuidado. E Deus vai falar ainda, numa maneira mais figurada ainda, como a traça corrói o tecido, assim também os perseguidores perecerão. A confiança do justo está na salvação eterna, porque essa nunca vai falhar. Amém, queridos? Então ele deixa isso bem claro nos versículos 7 e 8, para que o povo pudesse então não se preocupar com o desprezo dos homens, com as ofensas, com as maldades, e focar no céu, focar naquilo que é eterno. Depois do versículo 9 ao 11, o clamor pelo braço de Deus. Por quê? Do 9 ao 11 nós vamos ver que o povo clama pelo braço de Deus. Braço de Deus aqui, irmãos, é uma metáfora para falar do poder de Deus, poder de redimir, poder redentor, né? E o povo vai clamar pedindo que Deus haja, como ele fez no passado, quando ele libertou Israel do Egito, né? Eles vão clamar e vão pedir, né? Olha o que diz do 9 ao 11, desperta,
desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas, está vendo? Estão pedindo para Deus despertar com poder, para tirá-los da escravidão, assim como Ele fez lá no passado, lá no Egito, né? E eles lembram como Ele derrotou o monstro marinho, que no hebraico, na Bíblia hebraica, aqui está o crocodilo, que é um monstro marinho, e fala aqui de Raabe, uma imagem simbólica do Egito. Essa Raabe aqui, tá? Não tem nada a ver com aquela Raabe lá atrás que escondeu os espias, tem nada a ver, tá? Aqui é uma figura, né? Uma figura simbólica do Egito, né? E também aqui tem a lembrança de que ele abriu o mar para a redenção do povo. Deus operou poderosamente abrindo o mar. Verso 9 ao 11, o Senhor dizendo todas essas coisas para que o povo pudesse então descansar nele, né? O povo aqui deseja uma nova libertação agora da Babilônia, onde eles estavam exilados, né? E Deus aqui promete que vai resgatá-los, eles vão voltar para Sião, vão voltar com alegria, com júbilo, e mostrando que Deus responde aos clamores que o povo faz por libertação. Amém, queridos? Amém? Se você tem orado por algum motivo você tem que colocar diante de Deus, não desanima, né? Foca em Deus, lembra das coisas passadas, do quanto Deus operou no passado, e assim você vai poder confiar e crer, né? Que Deus é poderoso para fazer o mesmo também pela sua vida. Amém? E eu creio que Deus é poderoso para fazer isso comigo, com você, com a igreja. Ele é poderoso para libertar nossa nação da tirania, da liderança maldosa, maliciosa. Deus pode livrar e libertar nossa nação. Eu tenho uma profunda fé e esperança que Deus vai fazer isso ainda em nome de Jesus. Versículo 12 e 16. Deus reafirma seu consolo e poder. Tá? Deus então o tempo todo aqui está reafirmando e mostrando para o povo que Ele é poderoso para libertar. Deus responde o clamor do povo, reafirma que Ele é o Criador e quem consola, e que eles não precisam temer os homens, porque eles estavam temerosos vivendo na escravidão, né? Que os homens são como erva, pois Deus que estendeu os céus, estabeleceu a terra, está protegendo eles. Aqui que tem esse texto bonito, quando ele fala que é o homem mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva. Por que ele está dizendo que o homem que é mortal, quem é o homem, né, que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Está dizendo isso porque o povo estava com medo daquela nação que estava fazendo mal para eles. E a gente nota, irmãos, que tudo tem um tempo determinado. Se Deus permitiu que Israel fosse outra vez para o exílio na Babilônia, é porque Ele tinha um plano e era necessário passar por aquilo. Por isso que eu acredito que tudo tem um tempo determinado por Deus debaixo dessa terra. Até o sofrimento, ele é necessário, né? Quantos que morreram no Egito, crendo na promessa, mas morreram na escravidão, né? Quantos estão sofrendo aqui agora na Babilônia, crendo na promessa, mas vão morrer na escravidão? Assim, nós precisamos de passar para as outras gerações a fé e a esperança naquilo que Deus prometeu. Se Deus prometeu a vida eterna, esta geração precisa crer na vida eterna, ainda que isso demore. Se nós aprendemos que Jesus vai voltar, amém, igreja? Se nós aprendemos que Jesus vai voltar, essa geração precisa pregar que Jesus vai voltar, porque a geração que vier depois de nós tem que ter a mesma esperança, ainda que a gente morra na esperança de que Jesus vai voltar e Ele não volte. Senão já era, irmãos. Eu tenho 57 anos e já vi quantas gerações crescerem e eu preciso continuar falando, Jesus vai voltar. Sabe, o Ninja, mas a Thaís precisa falar para o Lucas que Jesus vai voltar, viu, Ninja? Tem que falar muito, porque senão, se essa geração não crê na promessa, ela vai passar e a geração que vier depois, eles não vão ter a mesma fé. Por isso que é o perigo da gente esquecer das promessas, amém? A gente gosta muito de falar que Deus prometeu carro, que Deus prometeu casa. Isso aí, meu filho, isso não vai levar, você não vai levar depois para o túmulo, não. Então é importante que a gente lembre daquilo que Deus prometeu e diga para que a geração futura saiba e essa geração futura pregue a mesma esperança para que a outra geração venha. Eu queria muito que você entendesse o que eu estou querendo dizer. Você sabia que Deus prometeu a Abraão
que eles seriam uma grande nação, não é? Só que Abraão não viu isso. Aí Abraão teve um filho chamado Isaque, que aprendeu com o pai dele que eles seriam uma grande nação, mas ele morreu ainda não sendo uma grande nação. Aí veio Jacó, creu também que seria uma grande nação, mas ele morreu sem ser uma grande nação. Mas eles falaram para os filhos. Todos aqueles que foram para o Egito com Jacó, olha bem, Deus prometeu a Abraão, Abraão morreu, ficou Isaque, e entra agora Jacó que vai para o Egito. Jacó falou para os seus filhos que isso ia acontecer. Ao ponto de José, filho de Jacó, dar instrução para os seus filhos que eles iriam voltar para Canaã e que ele não queria ser enterrado naquele lugar. E eles levaram os ossos dele. Sabe por que isso aconteceu, irmão? Porque um pai falou para o filho, e o filho falou para o seu filho, que falou para o filho, falou para o filho, falou para o filho, até chegar ao que é hoje a nação de Israel. Então, se esta geração não falar o que precisa, pode acontecer o que aconteceu no Egito. Quando lá foi Israel, Jacó foi para o Egito, me lembra, os irmãos que estudam Bíblia, eles foram recebidos como escravos ou foram recebidos com honra? Muita honra. Faraó ficou encantado quando viu a idade de Jacó e foi tratado com honra. Escolheram a melhor terra e doaram para Jacó. Irmão, agora eu vou te fazer uma pergunta também. Eles foram recebidos com muita honra. Foram recebidos como o segundo vice-faraó, que era o governador José. Mas eu te pergunto, eles viveram muitos anos com essa honra toda lá? Não. Como é que foi o fim deles lá? Foi muita honra? Foi a pior que se pode acontecer. Está vendo, irmãos? Uma geração precisa falar para outra, porque entre uma geração e outra, pode se apagar a glória da geração passada. E o meu medo hoje é que a igreja não esteja falando da glória que nos espera depois dessa terra lá no céu. Isso é muito perigoso, a gente falar de carro, a gente falar de casa, a gente falar de cura, a gente falar de um punhado de coisa. Não que isso seja ruim, irmão, isso é muito bom, mas isso é só uma pequena parte da glória que está prometida aqui na palavra de Deus. Amém, queridos? Está entendendo? Diz amém. Então a gente precisa falar muito de vida eterna. Por isso que eu brinquei aqui com o Ninja, porque o único que eu olhei que está com o nenenzinho novo, né? Eu olhei para os dois, eu peguei os dois e foi por isso. Mas olha só, todos vocês que têm filhos, precisam falar da promessa que nos espera, chamada vida eterna. Porque todo ouro que a gente ganha, toda saúde física, tudo vai acabar. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, a gente fica junto muito, nós dois, o tempo todo, e nós falando de morte um pouquinho, né? Que a gente precisa preparar para morrer. Não que eu estou querendo morrer, nem ela, muito pelo contrário, a gente cuida para não morrer, ora, jejua, busca médico, cuida, mas você sabe por quê? Que eu sei e ela sabe, nós sabemos, isso aqui não tem nada a ver, irmão, com a glória que Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. O que espera o crente não tem nada a ver com isso, e a gente não pode ficar agarrado aqui nesta terra, porque não é esta a promessa de Deus. Deus não criou o homem lá em Gênesis, para o fim do homem ser aqui, não é, irmãos? Deus tinha no plano a vida eterna, a salvação, o homem viver eternamente com Ele. Essa é a restauração, esta é a vida eterna, essa é a promessa, e Deus trabalhou e cumpriu tudo em Cristo Jesus, para que agora a gente só receba Cristo no coração pela fé, e dê o passo, o grande passo da nossa vida, que é viver a vida eterna no céu. Porém eu noto que essa geração está desfocada, irmãos, está desfocada da vida eterna, essa geração está muito focada no Egito, e olha, irmãos, quando a gente está focado no plano material, mesmo que Deus queira nos levar para o plano espiritual, a gente não consegue ir livremente, porque a gente está tão gostando do mundo material. Lembra que Israel, quando atravessou o mar, e logo na frente eles começaram a murmurar, e eles desejaram voltar para o Egito? Ah, porque lá tinha comida, lá tinha isso, ou seja, estava focando no plano material, plano físico, e eu preocupo, talvez a igreja esteja falha, porque não está falando da promessa
a única promessa que Deus nos deu, que é de nos arrancar deste nível e nos levar para viver eternamente com Ele. Então aqui, Deus está, verso 12 a 16, Deus está respondendo ao clamor do povo, né? E dizendo a Ele que consola, né? E que eles não precisam temer os homens mortais, porque eles são como erva, né? Como erva. E que Deus estendeu o céu, estabeleceu a terra, esse Deus é poderoso para protegê-los, né? Aí vai fazer a menção ao mar agitado, versículo 15, fala assim: pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer, na verdade, que Ele é quem às vezes provoca o caos, Ele provoca a inquietação, Ele agita o mar, mas é Ele quem controla o mar, e essa agitação acaba quando Ele quer, está vendo? Então tudo está nas mãos do Senhor. Ele agita o mar, olha bem, Ele diz: pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. Ele está dizendo que Ele está no controle. Então toda agitação, todo caos, toda situação adversa, Deus está dizendo: eu estou controlando tudo, não esquenta a cabeça. Amém, queridos? Amém? A terra está mais quente, 3 graus. Esses 3 graus na terra está mostrando para nós um calor diferente, terrível. O Brasil está todo em chamas, não só o Brasil, mas vários países do mundo. Portugal, Estados Unidos, nem se fala. A umidade está muito baixa e o povo faz um foguinho e aquilo lastra e não acaba mais. Então, infelizmente, o mundo está sofrendo com isso. Eles fazem um cálculo que até 2100 já a Antártida não terá mais gelo, já derreteu aquilo tudo. Isso é ciência, tá, irmão? Isso é ciência. Mas nada que fuja da Bíblia, porque a própria Bíblia já nos orienta esses sinais. Então, daqui para 2100, se eu tiver enganado, é 70 e poucos anos. 76, 75. Está perto, irmão. Alguns talvez que estejam aqui vão ver, outros não. Mas o mundo todo está tremendo diante de uma agitação. Irmão, se for verdade que 2100 não vai ter gelo na Antártida mais, você já parou para pensar o que vai acontecer? Se aquele gelo desprender, vai acontecer inundação por esse mundo afora todo. Onde tem oceano e mar, já era. Vai inundar muitos quilômetros para dentro. Muita coisa vai acontecer. E tem um outro detalhe, irmãos, esse é o único lugar frio da terra. O que faz o clima da terra ser bom para viver é exatamente as geleiras que tem e os mares, que é muita água que tem. Porém, eles esfriam o mar, que traz furacões, que empurra o vento para chegar nas extremidades da terra. Sem essas coisas, não tem temperatura equilibrada, irmão, em lugar nenhum da terra. Por onde ela descongelar, vai gelar, esfriar tudo, até dissipar todo o frio. E que será de quem ficar nessa terra? Eu não quero nem saber. Mas isso é ciência. Isso é ciência. Não é invenção de crente, porque crente inventa para pôr medo. Não é. Não é invenção. E você está sentindo na pele o calor. Inundação, calor, frio, tudo misturado. Então, queridos, o que Deus está dizendo para o povo aqui? Olha, eu é que agito o mar, é eu é que faço tudo, eu estou no controle. Mas eu tenho muito medo, porque um povo que não teme a Deus, também a Bíblia mostra que Deus responde com porrete, com cacetada, Deus responde com sofrimento, irmãos. E o povo está cada vez mais distanciando de Deus e voltando para as coisas da terra. Né? Quantos crentes abandonaram a Bíblia? Quantos crentes abandonaram a Bíblia? Quantos crentes abandonaram a oração? Quantos crentes abandonaram a busca? Quantos crentes perderam a alegria de servir a Deus? Isso eu não estou falando daqui, não estou falando de uma geração inteira, irmãos. Porque há uns anos atrás o evangelho explodiu pelo mundo afora. Os irmãos que são crentes há mais tempo que eu lembram como é que os encontros eram avivados, era cheio da presença de Deus, como as almas eram resgatadas do mundo. O que está acontecendo agora? O mundo está resgatando a igreja para si. O mundo está entrando dentro das igrejas. A gente está gostando do mundo. A gente está gostando do mundo. Eu vi uma experiência de um testemunho de uma pessoa de bem de vida,
pessoa famosa, que quis buscar Deus, vivia no mundo da droga, vivia nas bebidas, vivia nas noitadas de farra e quis buscar Deus. Quando essa pessoa entrou numa grande igreja do Brasil buscar Deus, que ela entrou pela porta, ela encontrou tudo escuro, luzes, e aquelas luzes eu não sei explicar como, eu não tenho o nome aqui, luzes igual de boate, dentro de uma igreja grande. Ela entrou, uma igreja de renome. Então ela precisava de Deus. Quando ela entrou lá dentro, que sentou e viu aquilo, e viu as músicas, e viu aquilo tudo, ela começou a ter nojo, vontade de vomitar. Sabe por quê? Porque ela foi buscar Deus numa igreja e acabou entrando num ambiente igualzinho onde ela passava as noitadas de luzes, de música pesada, doendo o ouvido, e ela sentiu, estou no lugar errado. Eu estou no mesmo lugar que eu estava, porém com o nome de igreja. Então, queridos, é preciso a gente despertar. Amém, queridos? Nós não podemos deixar esfriar em nós o desejo de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus e de crer na vida eterna, porque isso aí é verdadeiramente compreender que Deus está agitando o mar, Deus está agitando as ondas, e é preciso confiar que Ele está no controle, e não nos soltarmos das mãos de Deus. Essa é a grande questão. Seguindo aí, 17 ao 23, Sião vai ser restaurada. Isaías convoca Jerusalém para despertar, porque o tempo da sua aflição já está terminando. O cálice da ira de Deus que eles beberam, ou seja, eles foram para a Babilônia e lá sofreram, Deus derramou sobre esse o cálice da sua ira. Agora esse cálice vai ser retirado e vai ser dado agora a quem oprimia eles. E Deus promete que Jerusalém não mais vai ser humilhada pelos inimigos, e aqueles que antes se aproveitavam deles vão ser todos derrotados. Então Deus aqui está prometendo para eles: não vão sofrer mais, o tempo da humilhação acabou, agora eu vou retirar o cálice da ira da boca de vocês e vou colocar agora na boca de quem na verdade fazia vocês sofrer. Isso está apontando o quê? Para a restauração de Jerusalém após esse período de longo sofrimento que o povo estava vivendo. Isso é o finalzinho do capítulo 51. Agora nós vamos entrar no 52. Você nota que esses capítulos são de sequência. 51 é colado com 52, que também é colado com 53. Só que a gente não vai passar por eles direto, para não ficar uma coisa muito embolada, porque também eu quero ir com os irmãos assim, versículos, de bloquinhos de versículos, para você ter aí na sua casa um estudo bem mais detalhado, e quem quiser depois ir lá na internet, né, e acompanhar o estudo com detalhe, para poder anotar o que quiser. Mas nós estamos destrinchando mesmo esses capítulos para vocês. 52, Sião deve se vestir de força e de glória. Ele vai chamar: desperta, desperta, reveste-te de fortaleza, ó Sião, veste-te os teus vestidos formosos, Jerusalém, cidade santa. Nunca mais vai entrar em ti incircunciso nem imundo. Ou seja, Deus está dizendo para eles, para vestir de força, de beleza, porque nunca mais os imundos incircuncisos iam entrar dentro de Jerusalém para arrancar o povo de lá. Está vendo? Está chamando assim: pois os circuncisos e impuros não mais vão oprimir vocês. Porque os irmãos sabem, né, irmãos? Toda vez que Israel sofreu, toda vez que ele foi para o exílio, países e povos entraram lá, gente imunda aos olhos de Deus, tá? Porque Deus faz essa diferença, irmãos. A gente pensa que todo mundo é igual perante Deus, não é não. Deus faz diferença entre o imundo, entre o impuro e entre o santo, entre o profano. Deus faz essa diferença. Nós temos uma ideia que todo mundo é igual. Deus não olha todo mundo igual, não. Em certo aspecto, Deus fez todos iguais. Mas agora Deus sabe muito bem quem está na presença dele e quem não está. Então, quem não está na presença de Deus é chamado de impuro. E aqui ele está dizendo: olha, não preocupa, nunca mais, né, os incircuncisos vão entrar ainda em Jerusalém para oprimir vocês. Deus aqui está anunciando o quê? Uma nova era de pureza, de restauração para a cidade. Jerusalém deve sacudir o pó da humilhação, se levantar e ir embora. Por quê? Porque Jerusalém agora está presa e cativa. Sacode o pó da humilhação, levanta e sai. Dessa vez eles vão sair em honra. Por que em honra? Porque a saída do Egito foi apressada, foi corrida, eles foram mandados embora do Egito. Agora aqui não, vai sair com honra, Deus está dizendo para eles, né? Verso 1 e 2, né? Sacode o pó, levanta-te e assenta de Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Jerusalém, filha de Sião. Versos
2 do capítulo 52, né? E é um chamado para refletir o quê? Esperança renovada, vitória que vem de Deus sobre os inimigos. Este é o chamado, né, que Deus está encontrando, está mostrando o povo para viver. É a mesma coisa de Deus estar falando com quem está no mundo, no pecado, na escravidão do pecado, para sacudir o pó da escravidão do pecado e vir para o reino da luz, vir para a presença do Senhor, não é assim? Depois, versículo 2 e 3, Deus vai falar uma coisa bonita aqui, uma libertação sem preço, eles não vão ter que pagar por ela. Deus promete que seu povo será libertado sem preço. E aí agora ele lembra da opressão lá atrás, do Egito, da Síria. Agora aqueles que os oprimem sem motivo, vão conhecer o nome de Deus e a sua grandeza. E o povo vai ser liberto. Esses versos enfatizam que a salvação e a libertação de Israel vem de graça, gratuitamente, pela graça de Deus, sem necessidade de resgate humano. Não vai ter necessidade nenhuma. Olha o que diz: pois assim diz o Senhor, olha bem, por nada vocês foram vendidos, sem dinheiro vocês vão ser resgatados. O povo foi lá e pegou Israel, né? Pegou eles, levou eles para lá, e agora Deus está dizendo, olha, sem dinheiro, sem resgate, sem influência humana, eu vou tirar vocês dessa escravidão. Então, uma promessa maravilhosa de Deus para o seu povo mais esta vez, né? Depois, o versículo 7 ao 10, pode ir passando, tá, irmã, que aqui já não funciona. Isaías vai falar da beleza daqueles que anunciam a paz. É nesses versículos que nós vamos encontrar aquela parte linda, bonita de Isaías. Aquele está celebrando a chegada daqueles que anunciam a paz, as boas novas, a salvação, aqueles que proclamam que o teu Deus reina. A alegria é enorme, porque Deus está agora consolando o povo e redimindo Jerusalém. Deus aqui revela o seu braço santo diante das nações, e todos os confins da terra vão ver a salvação que ele proporciona. E você vê que a partir daqui, a gente já começa a dar uma introdução para o capítulo seguinte, que vai falar sobre o Messias e o sofrimento dele, né? É chamado até de, né, o sofredor, o servo sofredor, né? Nesses versículos 7 ao 10, o destaque é para a grandeza de Deus em trazer salvação tanto para Israel, quanto para as nações, todas as nações da terra. Olha como é que fala o versículo 7, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que proclamam a paz, que anuncia coisas boas, e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Amém, queridos? O teu Deus reina, amém? Tinha um corinho que a gente cantava do Salmo que diz, reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Quem lembra disso aí, dessa canção? Reina o Senhor, trema os povos, reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Está vendo, irmãos, aqui está dizendo, que maravilha, quão formosos os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, e que diz para Sião, o teu Deus reina. Deus reina. Amém, queridos? Deus reina sobre as nações, reina sobre os povos, Deus reina em todo lugar. Verso 11 e 12, o povo agora é chamado a sair com santidade. Deus não quer que o povo saia de lá só por sair não, tá, irmãos? Aqui ele vai dizer que o povo precisa sair em santidade, né? O povo é convocado a sair da Babilônia, mas de maneira santa, se purificando, não tocando em nada imundo, né? E embora eles estejam sendo libertos, Deus está dizendo que Ele está na frente deles e está atrás dele, garantindo proteção. E se você quer a presença de Deus na tua frente e atrás, garantindo proteção, você precisa ser santo, porque Deus não habita em lugar imundo. Lá no Velho Testamento, nas orientações para a guerra, dizia que quando o povo saísse para a guerra, eles tinham que levar uma pá. Sabe por que tinha que levar uma pá? Porque se o soldado desse vontade de fazer cocô lá no meio do mato, ele precisava fazer o cocô dele e enterrar o cocô. E Deus disse, porque Deus estava no meio deles, o Senhor dos Exércitos estava guerreando com eles, e Deus não queria ficar no meio de lugar imundo, tá? Isso é sério, irmãos. Deus não habita em lugar imundo, não. Ambiente imundo, Deus não habita. Entendeu? Então aqui Deus está falando para eles essas palavras maravilhosas
para que o povo, né, olha, vocês vão sair da Babilônia, mas não vai ser de qualquer jeito não. Eu vou ler o 11 e o 12 para você ver. Diz assim: retirai-vos, sai de lá. Mas ele fala: não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, mas purificai-vos, os que levais o tecido do Senhor. Está vendo? Contudo, não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, pois o Senhor vai adiante de vocês, e o Deus de Israel vai atrás. Vocês vão no meio. Amém, amém, querido? Deus vai na frente e vai atrás. Nós vamos no meio. Porém, a gente precisa tirar as imundícies, porque está falando, olha, limpa as impurezas, não toque nada impuro, porque eu vou junto com vocês. Vou na frente e vou atrás. Olha que bacana. Se Deus vai na frente e Deus vai atrás, quer dizer que nós estamos no meio, totalmente guardados. Amém, queridos? Totalmente protegidos, porque assim funcionam as coisas do nosso Deus. Depois aí sim, encerrando, né, o capítulo 52 e encerrando o nosso estudo, vai falar do servo sofredor, que ele vai ser exaltado. Porém, este capítulo, este finalzinho aqui, é uma introdução, como eu disse, para o capítulo 53, que vai descrever o servo sofredor. Deus vai declarar que o seu servo, e isso aqui, tá, irmãos, é uma profecia falando de Jesus, o Messias, vai dizer que ele vai ser exaltado, mas só que antes de ser exaltado, ele vai ser terrivelmente desfigurado, vai ser humilhado, maltratado, a ponto de até os povos se espantarem quando ouvirem falar desse Messias, desse servo sofredor. A sua humilhação será tão grande que os reis vão ficar perplexos e vão se calar diante disso. O servo, no entanto, vai trazer purificação e salvação. E como eu disse, esses versículos 13 ao 15 apontam para a missão do Messias, que passará primeiro para o sofrimento, para depois ser exaltado. E o Messias veio, amém, queridos? Ele veio há mais de 2000 anos atrás, né? Quando parecia que ele estava sendo exaltado, milagres, ressuscitando mortos, multidões seguindo ele, quando todos pensavam que de fato o rei de Israel tinha chegado para dominar o povo, Jesus é vergonhosamente levado preso e morre. E na verdade ele foi muito maltratado, ficou desfigurado, exatamente como diz Isaías 53. Quem olhava para ele não via formosura nenhuma, ele foi arrebentado. Jesus foi muito maltratado, sofreu muito, né? De fato, cumprindo essa palavra que nós acabamos de ler. Antes dele ser exaltado, ele seria humilhado. E aí ele foi humilhado, até mesmo morreu. E a exaltação de Jesus veio logo depois, ao terceiro dia, quando ele ressuscitou. Ele se apresentou para alguns, depois se apresentou para os seus discípulos, e por fim, ele apareceu para uma multidão de mais ou menos 500 que viram ele subindo e foi recebido no céu, onde ele está até o dia de hoje, aguardando o momento de voltar. Amém, queridos? Jesus vai voltar, amém? Vai voltar, né? Em breve Jesus vai voltar, muito breve, e a gente precisa estar preparado para esse momento. Então cumpriu-se a palavra, né, de Isaías 52 e também de Isaías 53, que mostra que o servo iria sofrer. Por isso ele é chamado servo sofredor, tá, irmãos? Porque está prevendo o sofrimento do Messias, né? Bem, para a gente concluir, esses 2 capítulos são mensagens poderosas de consolo, de restauração, de salvação, mostrando a fidelidade de Deus ao seu povo e a humanidade como um todo. Está mostrando que Deus é fiel, Ele é poderoso para restaurar, para consolar o seu povo, não apenas o povo de Israel, mas todas as nações da terra. Mas também mostra que o caminho da exaltação tem que passar necessariamente pela humilhação. Todos aqueles que querem ser exaltados precisam ter coração humilde para suportar a humilhação, o sofrimento, né? Sabemos que nesta vida uns prosperam em todas as áreas, outros não. E se os nossos olhos estiverem no Senhor, nós vamos ver que todos aqueles que servem a Deus serão exaltados. Amém, queridos? Todos serão exaltados, porque serão recebidos na glória. Porém, a gente precisa entender que esse tempo aqui na terra é um momento que Deus nos permite viver, para que a gente seja moldado, seja amassado, seja preparado. E também para que o joio cresça no meio do trigo. E você lembra a parábola? O que vai acontecer depois no final? O joio vai crescer no meio do trigo. Não se pode arrancar o joio junto com o trigo.
não é? Senão vai dar problema. Mas aí o próprio Senhor vai cuidar de fazer essa separação, tirar o trigo, colocar no celeiro. E o joio vai para onde, que a palavra diz? Ele vai sofrer, vai ser queimado. Então esse tempo que nós vivemos aqui é um tempo de provação, é um tempo de escolha, é um tempo de busca, é um tempo de preparo para viver a vida eterna com o Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão pela bênção de nós estarmos juntos nesta noite. Pudemos estudar esses 2 capítulos e aprender da bondade do Senhor, do teu cuidado. Teu povo estava sofrendo na Babilônia e o Senhor veio com palavras de libertação, de consolo e de esperança. Assim que essa palavra também sirva para nós, que talvez estejamos imaginando que estamos sofrendo em alguma área da vida, que possamos ver que o Senhor está de olhos abertos, atentos, braço estendido para abençoar. Obrigado mais uma vez, recebe a nossa gratidão, leva-nos em paz, é o que te peço agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.